Noite, professora. A gente vai estar apresentando então o nosso relatório de testes para o nosso sistema. Primeiramente, meu nome é Lucas Eu sou o Ramon. Eu sou o Afonso. e agora a gente vai estar começando o nosso projeto. Primeiramente, a gente vai estar começando então com uma introdução do que foi o nosso aplicativo. O nosso aplicativo ele é um sistema gerenciador do financeiro das pessoas. Então a gente decidiu por esse tema porque a gente acredita que as pessoas terem um controle financeiro hoje em dia é primordial para elas, e além do que isso pode significar uma melhoria drástica na qualidade de vida dessas pessoas. Também agora falar um pouco do desenvolvimento de testes. Apesar desse relatório, desse plano de testes, eles serem bastante custosos em relação ao tempo do início do projeto, a gente concluiu que ele acaba sendo de extrema importância para o projeto, porque ele acaba, no futuro, facilitando a identificações de pequenos furos dentro do fluxo de uso do sistema, e também ele acaba detectando vários bugs pequenos, só que com o tempo esses bugs podem acabar crescendo, gerando problemas muito maiores no futuro. Então, de uma maneira geral, a gente concluiu que esse plano de testes é muito importante para todos os sistemas. Agora eu vou estar falando um pouco do que esse sistema será testado. Então, a gente vai focar os nossos testes na parte do back-end. A gente desenvolveu ele em Node.js, a gente também usou o Sequelize e o banco de dados MySQL. A gente acabou não focando muito em testes para o front-end, porque o nosso front-end a gente acabou tendo que desenvolver ele até o último dia dessa apresentação, então acabou não sobrando muito tempo para esses testes. E a nossa API a gente deve estar praticamente desde dezembro sem fazer mudanças significativas nela, né? Então foi muito mais fácil para a gente estar realizando esses testes no back-end. E no front-end também, no nosso seminário, a gente acabou fazendo alguns testes no front, então a gente já acabou absorvendo um pouco de conhecimento ali, então a gente acabou optando então, por só fazer testes na questão do back-end. Agora eu vou falar então um pouco dos requisitos que a gente fez no nosso sistema. Então, nosso primeiro requisito é que o sistema ele deve ter um controle de caixa. O nosso segundo sistema ele deve permitir criar categorias de acordo com o usuário. O sistema também deve permitir observar o mercado financeiro de criptomoedas. O sistema deve permitir dar entradas, também dar saídas na questão da criptomoeda. O sistema deve permitir cadastrar cartões. O sistema também deve permitir cadastrar usuários. E a gente também está validando o login desses usuários. Show. Então aqui a gente só a questão do projeto de testes, né? A gente só integrou e tal, no caso o plano de teste com o relatório, igual a gente até viu ali em um documento que a professora passou, que era de outro aluno já do semestre passado. Então aqui a gente só definiu algumas responsabilidades, né? Que no caso, o gerente de teste a gente colocou que seria o Afonso, ele teria que elaborar o plano de testes, né? Fornecer direção técnica e gerir os recursos. Obviamente que a gente fez isso, né? Querendo ou não, assim, acredito que até a gente tentou ser bem fiel a isso. Porém, muitas vezes é um pouco mais complicado porque todo mundo tem bastante coisa aí nessa fase, né? Então a gente se ajudou bastante para estar resolvendo os problemas de um ou de outro, né? Enfim. O Backtest Testes ficou como eu e o Afonso, onde a gente escolheu as ferramentas que a gente utilizar para configurar o ambiente de teste bonitinho, tudo certinho. E também treinar a equipe de teste, a gente acabou não treinando, a gente não acabou utilizando esse treinamento. A gente só instruiu porque a nossa equipe já era testada, né? Ela já era uma equipe treinada. Enfim, aí no caso a gente utilizou a ferramenta do Jest, que é uma ferramenta para desenvolver JavaScript. Eu não sei se ele faz em outras linguagens, mas eu acredito que seja só em JavaScript. E como a gente falou anteriormente, a gente utilizou o Node.js aí para pegar e fazer a API, né? E o analista de testes acabou sendo eu, Ramon, onde elaborou os casos de testes e também elaborou os testes do sistema. O testador foi o Lucas Benini, no caso, que ele executou todos os testes, ele registrou os resultados e recuperou os erros.
e documentou os defeitos. O que acontece? A gente, igual o Vini falou, a gente teve alguns probleminhas aí para tá também fazendo no front, né? Que a gente teve bastante entrega, na verdade, nesses, nesses tempos. Então, a gente focou bem no back-end, que seria aonde a gente tem a maior parte da funcionalidade, vamos dizer assim, né? Seria onde tudo acontece, né? Então, não que no front não aconteça, mas no back acontece bastante. Enfim, a gente focou mais nessa parte, como o Viggen já falou, a gente também fez alguns testes no front durante o semestre, né? Então a gente preferiu aprofundar mais nisso. Como analista de sistemas, ficou Afonso, onde ele elaborou os requisitos do software, e o programador ficou com eu, Ramon, implementar os requisitos do software, elaborar os testes unitários e elaborar os testes de integração. Então, aqui está um relatóriozinho dos testes que a gente fez, né? A gente fez 16 testes, como foram pedidos. Aqui a gente tem 14 testes e a gente tem também mais dois que foram realizados pelo Postman. A gente teve alguns probleminhas aí, na verdade, um probleminha em específico, dois probleminhas específicos, que uma das nossas flagzinhas ali, ela retornou como inválida, né? Porque, por algum motivo, a requisição estava voltando com um retorno vazio, sendo que era para retornar um retorno, vamos dizer assim, true. Porém, eu dei uma pesquisada, não consegui achar, e em todas as requisições ela estava retornando com o body, no caso, que seria nosso corpo da requisição vazio, que seria onde eu manivei o login, ele deveria me retornar o login no caso de novo, mas ele não me retornava esse login. Então, aconteceu algum problema. O que a gente fez para corrigir isso, né? O login não foi possível porque era desse jeito que ele funcionava. Mas nos outros, a gente tem a questão do status da requisição HTTP, onde no caso, dependendo do status que ela retornava, se for no caso um status 200, 201, 204, seria que ocorreu tudo certo. A gente colocou isso no sistema para retornar exatamente o status que a gente queria caso a requisição chegasse até o processo final. E caso acontecesse algum erro, se ela conseguisse algum exception ali no meio, ela dava um erro. Então ela retornava algum status 400, 404, 401, e, enfim, né? Tá, eu vou deixar agora o Afonso apresentar um pouquinho do cenário de teste aqui, de como que a gente fez, e depois eu mostro um pouquinho o programa para a gente só dar dando uma visualizada. Falando um pouco agora dos cenários de teste, a gente decidiu separar os requisitos para ficar mais fácil de testar. Então, a gente tem mais ou menos os cenários, cada um mais meio separadinho, assim. Temos o cadastro de categorias, sendo nosso primeiro cenário, onde a gente tem o roteiro de teste, que vai ser a criação de categorias com dados validados. O objetivo do roteiro é verificar se, quando a gente vai criar a categoria informando nossos dados válidos, ele vai funcionar corretamente. Daí a gente separou com dados válidos um roteiro, daí para dados inválidos ele segue como o segundo roteiro de testes. A gente tem os resultados obtidos, nesse caso, como é um teste de sistema, a gente decidiu botar um printzinho das funções que tinha do sistema para ficar mais fácil de verificar. A gente classificou sempre como validado, se deu bug ou se tem alguma coisa para fazer, tipo alguma mudança de regra, de fluxo. Deu o roteiro 2, né, o roteiro com dados faltantes, que segue mais ou menos a mesma coisa que o roteiro 1, só que com informações já divergentes. A gente seguiu botando os resultados obtidos com um printzinho das funções e dos retornos para ficar mais fácil. A gente separou. Então, só voltando um pouquinho, igual tem esse print aí de cima, né, no caso, seria o print do Postman, que seria a outra plataforma que a gente utilizou para fazer os testes se a URL, no caso, a requisição estava indo corretamente. Então, como dá para ver ali embaixo, no caso aquele spec, a gente espera que a resposta, que seria o res, dê um status que seja 400. E a gente pode ver ali em cima que ele dá o 400 quando dá algum erro, né?
Show. E ali em cima está dando o caso que o campo de descrição está inválido. Isso que deveria estar dando no nosso retorno. Porém, ele tá retornando para a gente só o status, no caso. Enfim, só isso. Daí a gente testou, tem o roteiro 3 de criação de categoria. A gente separou os níveis de teste 4 para cada um, para ficar igualmente dividido, tendo 16 testes no total. Cumprindo assim, tendo os 4 de cada um, como a professora pediu. Não vou falar muito de todos eles, porque é basicamente a mesma informação, o mesmo formulário preenchido por cada um deles, e com os diferentes tipos. Na verdade, até, não sei se o professor queria que a gente passasse teste por teste, eu queria que seria um pouco até, não sei se seria maçante, né, mas Monótono. um pouco monótono, assim, né, então, só explicando o que a gente fez, né, a gente sempre tentou testar ali pelo Postman, muitas vezes integração, a gente testou pelo Postman e não fazendo o teste unitário, né, e basicamente foi isso, a gente também fez as questões das validações. Então, no caso, no teste, ao invés de a gente pegar e fazer o corpo do teste para verificar, no caso, aquela função do sistema, a gente pega e a gente faz uma requisição, que seria basicamente a questão da API, né? Então, a gente faz a requisição para a própria função como se tivesse em produção, vamos pensar desse jeito. E ele pode estar retornando para a gente o que a gente gostaria, da mesma forma que se tivesse produção. Então, a gente sabe se está certo ou não. Enfim. A maioria dos nossos testes ele conseguiu validar corretamente, com exceção de um que retornou um bug. Deixa eu achar qual deles que é. Foi esse daqui, que o Ramon vai explicar um pouquinho do porquê que retornou um erro. Então, como a gente está ali, no caso, a gente pode ver na função. Deixa eu só pegar o mouse aqui. Como a gente pode ver na função aqui, a gente espera. No caso, ele primeiro passa no if, ele tá. Eu fiz desse jeito porque eu não conseguia pegar, no caso, os valores, né? Então, eu fiz desse jeito para testar bem certinho. Aqui o que acontece? Para a gente pegar e ver se a pessoa está cadastrada, a gente faz uma requisição GET em API pessoas, no caso da primeira pessoa. Então, o que acontece? A gente verifica se o meu e-mail está igual a esse que eu coloquei, né, que seria o meu e-mail, e a senha, que seria essa senha aqui. Se ele entrar, ele vai dar como true. Se ele não entrar, ele vai dar como falso. O que acontece? No meu Postman, ele consegue retornar essa pessoa. Então, automaticamente quer dizer que eu possuo essa pessoa. Essa pessoa tá ali, entende? Não tem como ela não tá no meu banco. Está me retornando no Postman e não tá me retornando no Visual Code. Alguma coisa tá dando conflito, sabe? E eu até cheguei a procurar bastante, mas não cheguei a encontrar nada. O pessoal, na verdade, não comentou nenhum erro específico desse. Então, eu acabei deixando desse jeito e classificando como um bug. Vai que uma outra pessoa consegue resolver, né? Mas, particularmente, eu não consegui. E deixei aqui como bug para até mostrar para você, prof, como que a gente fez, né? Enfim, basicamente isso. Aqui temos mais alguns testes que a gente realizou. Aqui tem uma questão de banco, no caso, que a gente abordou também, uma questão do banco, se ele estava inserindo ou não, né? Foi umas coisas mais básicas até. E aqui a gente tem nosso cronograma, onde aqui que a gente escolheu seria o cenário, a gente tem um cenário de cada teste, né? Teste unitário, teste de integração, sistema de citação,
com 4 roteiros cada, com 4 casos cada, né? Show. Então, aqui a gente pegou e definiu nosso cronograma, aonde a gente decidiu que, no caso, o planejamento ficaria por parte da Afonso, hoje não só ficou por parte da Afonso, né? Mas a gente definiu 15 horas aí para isso. Nosso projeto em si foi eu e o Afonso, com 30 horas. A análise, que eu acho que é uma coisa bem importante, mas também é uma coisa muito, acho que, não vou dizer simples, mas como o nosso sistema era um pouco pequeno, a gente conseguia analisar, assim, aonde poderia estar fazendo testes. Acho que até a gente poderia ter feito mais alguns testes, sabe? Mas por questão do tempo, a correria aí de final de semestre, acho que como todo mundo sabe, aí, dá uma complicadinha. A gente acabou resolvendo esses ali. A questão da execução foi por parte do Reguinho, onde a gente também ajudou, não foi só ele, né? Mas a gente definiu 40 horas para isso, acho que é um prazo que, querendo ou não, você faz a execução, porém você também tem muito reajuste ali, né? Como muitas vezes aconteceu de eu fazer uma requisição, a gente precisar fazer um ajuste na TI. A requisição passou a primeira vez, né? A gente precisou fazer o ajuste. A gente fez o ajuste, quando fui rodar os testes, o teste não rodava. Então, dá para ver que os testes já ajudam desde ali, né? Caso você precise fazer alguma alteração e afetar alguma outra parte do sistema, ele já vai me relatar lá o que está acontecendo. E também o relato de priorização, a gente colocou questão de 10 horas ali para estar documentando toda essa parte e relatando o que a gente conseguiu, né? Então, com um total de 105 horas. Aqui a gente tem a classificação dos resultados, onde ocorreu só um bug. A gente colocou ele como um bug baixo, porque acredito que poderia até ser um pouquinho maior que a média, né? Porque a gente, no caso, encontrou esse bug e não conseguiu resolver ele assim tão facilmente, não encontramos nada aí na internet que pudesse nos ajudar, né? E a conclusão. No final desse relatório, a gente pode concluir que, apesar de um pouco custosos os relatórios de erro, planejamento, de testes, eles fazem uma total diferença na parte do sistema no final, porque eles vão contribuir muito com a qualidade do sistema, para te garantir que cada uma partezinha do sistema está funcionando, desde as funções do sistema até a usabilidade para o cliente, porque cada um desses passos vai ter seu nível de teste certinho, bem testado, bem definido, o que acaba também ajudando no final das contas na mantenibilidade do sistema, pois fica bem mais fácil tu conseguir isolar algum erro por conta dos testes, porque eles podem retornar o erro ou não de cada uma das funções do sistema, se bem implementado. Show, prof. Liguinho, tem alguma coisa a concluir, cara? Não, da minha parte tranquilo. Só falando que eu mudei bastante a minha visão com relação ao que eu tinha testes no front-end, desde o começo da disciplina até esse final. No começo, eu não via muita importância em testes para front-end, a gente acaba menosprezando bastante testes para front, mas no nosso trabalho a gente começou a focar bastante em teste nos últimos 3 meses, desde novembro praticamente, e a nossa quantidade de bugs reduziu absurdamente, assim. Então, eu acabei vendo um pouco na prática também essa importância, mas ajudou bastante o caminhar junto da disciplina com essa questão prática. Então, só falando aqui, destacando um pouco da importância de testes, assim. E eu acho que era isso que eu queria falar. Show! Acredito que é isso, prof. Espero que você tenha umas boas férias, que ninguém tenha exame, amém. Amém. E é isso aí. Valeu, prof. Valeu. Valeu!